Criança perdida chora no shopping, até que Leonardo se aproxima e toma uma atitude inacreditável. O choro infantil ecoava pelo shopping lotado. Entre vitrines iluminadas e passos apressados, poucos pareciam notar a pequena menina sentada no chão frio, o rosto banhado em lágrimas. Ela tinha no máximo 5 anos, vestia um vestidinho amarelo e segurava um bichinho de pelúcia já gasto. Seus soluços eram entrecortados por palavras confusas. Mamãe, cadê a mamãe? Leonardo, o cantor famoso, caminhava pelo shopping tentando manter um perfil discreto. Usava um boné baixo e óculos escuros, mas sua presença ainda atraía olhares curiosos. Ele estava ali para resolver algo rápido, mas o som do choro o fez parar. Seus olhos pousaram na menina perdida e algo dentro dele se agitou. Ele olhou ao redor. Nenhum adulto parecia procurar por ela. O coração de Leonardo acelerou. Sabia que poderia chamar um segurança, mas seu instinto falou mais alto. Sem pensar, 2 vezes ele se abaixou diante da garotinha. Ei, pequena, disse com um tom gentil. O que aconteceu? A menina ergueu os olhos, assustados e úmidos. Eu perdi a minha mamãe, fungou, apertando o bichinho contra o peito. Eu só queria ver os brinquedos. E ela sumiu. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele sabia o que era sentir-se perdido, de um jeito diferente, mas sabia. Olhou ao redor novamente. Precisava agir rápido, mas o que ele não imaginava era que aquela decisão mudaria não só a vida daquela menina, mas a dele também. Leonardo respirou fundo e tirou os óculos escuros, revelando seus olhos gentis. Não queria assustá-la, mas precisava ganhar sua confiança. Qual o seu nome, princesa? Perguntou com um sorriso suave. A menina hesitou, ainda fungando. Sofia. Sua voz era fraca e ela apertou o bichinho contra o peito como se aquilo pudesse protegê-la. Minha mamãe disse para eu nunca falar com estranhos. Leonardo assentiu, respeitando seu medo. Sua mamãe está certa. Mas eu só quero ajudar, tá bom? Vamos procurar ela juntos. Ele estendeu a mão, esperando que Sofia se sentisse segura o suficiente para segurá-la. Antes que ela pudesse responder, um grupo de pessoas começou a cochichar mais adiante. Alguns já haviam percebido quem ele era. Leonardo sabia que em poucos minutos o shopping inteiro poderia saber que ele estava ali. Isso poderia assustar a menina ainda mais. Ele olhou ao redor e viu um segurança se aproximando. Era sua chance. Ei, amigo, chamou mantendo a voz calma. Essa garotinha perdeu a mãe. Pode ajudar a gente a encontrar ela? O segurança franziu a testa e olhou para Sofia. Você está bem, querida? Perguntou, abaixando-se para ficar na altura dela. A menina apenas assentiu, ainda segurando o braço de Leonardo com força. A situação parecia sob controle, até que um grito de mulher ecoou pelo corredor. Sofia! Uma mulher de cabelos castanhos veio correndo em direção a eles, os olhos arregalados de desespero. Sofia se virou no mesmo instante e antes que Leonardo pudesse dizer qualquer coisa, ela correu na direção da mulher. Mas quando a mãe a pegou nos braços e olhou para Leonardo, seu rosto empalideceu. Seus lábios tremeram. Não, pode ser, murmurou cobrindo a boca com a mão. Leonardo congelou. Havia algo familiar naquele olhar. Algo que ele não esperava ver ali, e foi então que percebeu. Aquela mulher não era uma estranha. Ele a conhecia muito bem. Leonardo ficou paralisado. O som do shopping ao redor parecia distante, abafado pelo turbilhão de pensamentos que explodiam dentro dele. A mulher segurava Sofia contra o peito, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma.
Seu rosto trazia uma mistura de choque, medo e algo mais. Algo que Leonardo não conseguia decifrar. A menina ainda chorava baixinho, agarrada à mãe, mas Leonardo mal conseguia focar nela agora. Seu olhar estava fixo naquela mulher. A memória veio como um soco, cabelos castanhos, olhos castanhos profundos, a mesma expressão intensa. Ele conhecia aquele rosto. Muito bem, Isabela? A palavra escapou de seus lábios antes que pudesse impedir. Ela engoliu seco, apertando Sofia ainda mais forte. Leonardo, sua voz saiu tremida, quase um sussurro. Por um momento, o tempo pareceu parar. O segurança olhou de um para o outro confuso. Vocês se conhecem? Leonardo demorou um segundo para responder. Sim, há muito tempo. Ele sentiu um aperto no peito. Fazia anos que não via Isabela, mas ali estava ela, diante dele, segurando uma menina que, pelas contas rápidas que sua mente fazia, tinha cerca de 5 anos. Isabela desviou o olhar rapidamente, como se tentasse se recompor. Obrigada por ajudar minha filha. Sua voz saiu mais firme agora, mas Leonardo percebeu o tremor sutil em suas mãos. Ela estava nervosa. Eu só fiz o que qualquer um faria, ele respondeu, tentando manter a calma, mas seu coração batia forte. Sofia levantou o rostinho para a mãe. Ele foi legal, mamãe, ele me ajudou. Isabela forçou um sorriso e passou a mão nos cabelos da filha. Eu sei, meu amor. Então, olhou para Leonardo mais uma vez, e ele sentiu o peso daquele olhar. Era como se houvesse 1 milhão de coisas que precisavam ser ditas, mas nenhuma delas podia ser falada ali. O segurança relaxou. Bom que a menina encontrou a mãe, mas qualquer coisa, estamos à disposição. Ele assentiu e se afastou, deixando apenas os 3 ali, cercados por curiosos que ainda cochichavam ao ver o cantor famoso interagindo com uma mulher desconhecida e sua filha. Leonardo limpou a garganta, sentindo a tensão no ar. Isabela, faz quanto tempo? Ela respirou fundo. Tempo demais. Ele percebeu que ela queria ir embora. Seu corpo estava tenso, como se quisesse fugir dali o mais rápido possível. E de repente, ele sentiu medo. Medo de que se ela fosse embora agora, nunca mais teria respostas. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Isabela segurou Sofia pela mão. A gente precisa ir. Leonardo deu um passo à frente, hesitante. Espera, podemos conversar? Isabela congelou por um instante, mas depois balançou a cabeça. Agora não. Sofia olhou para ele confusa. Tio, você canta de verdade? Leonardo sorriu levemente, mas seus olhos voltaram para Isabela. Sim, pequena, eu canto. Depois focou na mãe dela. E eu tenho muitas perguntas, Isa. Ela mordeu o lábio, parecendo dividir-se entre fugir e ficar. Então, respirou fundo e olhou para ele nos olhos. Amanhã, no café ao lado do shopping, 8 da noite. E sem dizer mais nada, ela virou-se e saiu, levando Sofia pela mão. Leonardo ficou ali, imóvel, vendo-as desaparecer entre a multidão. Seu peito estava apertado, sua mente girava. Isabela, a mulher que ele nunca esqueceu, e Sofia, porque sentia que aquela menina tinha muito mais a ver com ele do que poderia imaginar. Leonardo dirigiu para casa naquela noite sem conseguir se concentrar em nada, além de Isabela e da pequena Sofia. Assim que fechou a porta atrás de si, jogou as chaves sobre a mesa e se sentou no sofá, passando as mãos pelo rosto. Sua mente estava um caos. Ele e Isabela tinham uma história intensa, mas inacabada.
Conheceram-se muitos anos antes, quando ele ainda dava seus primeiros passos na música e ela sonhava em ser fotógrafa. Foram jovens, apaixonados e inconsequentes. Lembrava-se do sorriso dela, da maneira como o olhava durante os primeiros shows, como se ele fosse capaz de conquistar o mundo. Mas o mundo os separou. Lembrou-se da noite em que tudo desmoronou. Ele estava começando a fazer sucesso, viajando sem parar, e Isabela queria uma estabilidade que ele não podia oferecer. O amor entre eles era forte, mas as ausências e promessas não cumpridas foram desgastando tudo. Até que, um dia, ela partiu sem olhar para trás. Leonardo nunca soube ao certo para onde ela foi. Tentou encontrá-la nos meses seguintes, mas Isabela parecia ter desaparecido. Ele acabou se convencendo de que era melhor assim, que talvez fosse o destino afastá-los. Mas agora, anos depois, ela reaparecia. Com uma filha de 5 anos, ele se levantou e pegou um copo d'água, tentando acalmar a mente. Mas uma pergunta não o deixava em paz. Sofia era sua filha? Era uma possibilidade absurda? Não. Mas o choque de sequer cogitar isso o deixou sem fôlego. Isabela nunca mencionou nada. Se Sofia fosse dele, por que nunca o procurou? Por que o manteve no escuro? Por tanto tempo, olhou o relógio. Faltavam menos de 24 horas para o encontro no café. Ele teria respostas. No dia seguinte, Leonardo chegou ao café minutos antes do combinado. Seu coração estava acelerado. Pediu um café puro, mas mal conseguiu beber. Cada vez que a porta se abria, ele erguia a cabeça, esperando vê-la entrar. Quando finalmente aconteceu, sentiu um frio na espinha. Isabela entrou segurando Sofia pela mão. A menina usava um vestidinho azul e trazia o mesmo bichinho de pelúcia contra o peito. Assim que viu Leonardo, sorriu. "Oi, tio cantor", ele riu baixo. "Oi, pequena." Seu olhar, porém, voltou-se para Isabela. Ela parecia hesitante, mas determinada. Sentaram-se. E Sofia, inocente, ficou distraída com um livro de colorir que Isabela trouxe para mantê-la ocupada. Leonardo não esperou. "Por que você foi embora, Isabela?" Ela respirou fundo, mexendo no anel que usava no dedo. "Porque eu tinha medo." Ele franziu a testa. "Medo de quê?" Ela o encarou nos olhos. "De que você me escolhesse por obrigação." O coração de Leonardo deu um salto. Ele olhou para Sofia, depois de volta para Isabela. "Então é verdade." Ela assentiu e ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Sofia era sua filha. Por 5 anos ele viveu sem saber. Por 5 anos perdeu momentos que jamais poderia recuperar. Ele sentiu um nó na garganta, mas antes que pudesse falar, Isabela continuou. "Eu descobri a gravidez logo depois que terminamos. Você estava no auge, viajando, construindo sua carreira. Eu não queria atrapalhar." Sua voz falhou. "Eu não queria que você ficasse comigo apenas porque sentia que devia." Leonardo apertou os punhos. "Você não me deu escolha." Sua voz saiu mais dura do que queria. "Você decidiu por nós dois." Isabela baixou os olhos. "Eu sei, e me arrependo. Mas eu tinha medo, Léo. Medo de que você olhasse para ela e visse um peso, não uma bênção." O cantor passou as mãos pelo rosto. Sentia uma mistura de raiva, dor e amor ao mesmo tempo. Olhou para Sofia, que rabiscava o livro, alheia à tempestade emocional dos pais. E então, algo dentro dele mudou. Não importava o passado, não importavam os anos perdidos. O que importava era que agora ele sabia.
Agora tinha uma filha e não ia perder mais um segundo longe dela. Leonardo não sabia o que sentir. Uma avalanche de emoções se misturava dentro dele. Raiva, surpresa, tristeza, mas acima de tudo, um amor intenso e inesperado. Ele olhava para Sofia, que rabiscava distraidamente o livro de colorir, sem ideia da tempestade que acontecia entre seus pais. 5 anos, Isabela. Sua voz saiu baixa, mas carregada de peso. 5 anos sem saber que eu tinha uma filha. Isabela abaixou o olhar, mexendo no guardanapo sobre a mesa. Eu achei que estava fazendo o certo. Leonardo soltou uma risada sem humor. O certo para quem? Para mim, que perdi todos esses anos da vida dela? Ou para Sofia, que cresceu sem o pai? Os olhos de Isabela brilharam com lágrimas contidas. Eu nunca disse que foi fácil, Léo. Você acha que eu não chorei todas as noites me perguntando se estava errada? Mas eu não queria que ela crescesse à sombra da sua fama, sendo vigiada, julgada, cercada por gente que só se importa com o seu nome. Leonardo fechou os olhos por um momento. Ele entendia. Parte dele até conseguia ver o que Isabela quis, evitar. Mas isso não mudava o fato de que foi afastado da filha sem ter sequer a chance de decidir. Ele respirou fundo antes de perguntar: "E agora? O que você quer que eu faça?" Isabela hesitou. "Eu não sei." A resposta fez algo dentro dele se romper. "Bom, eu sei." Leonardo olhou diretamente para ela. "Quero estar na vida da Sofia. Quero ser pai dela." O silêncio entre eles foi cortante. Isabela olhou para a filha, depois de volta para ele. "Você não pode simplesmente aparecer e decidir ser pai da noite para o dia, Leonardo." Ele franziu a testa. "Então o que você quer que eu faça? Fique longe? Finja que nunca descobri?" Ela suspirou, passando as mãos pelo rosto. "Não é isso." Leonardo bateu a mão na mesa, controlando a frustração. "Então me diz, Isabela, como você quer que isso funcione? Porque, honestamente, eu estou tentando entender, mas parece que você ainda não quer que eu faça parte da vida dela." Os olhos de Isabela endureceram. "Eu só quero que você entenda que não basta querer. Ser pai não é um título, Leonardo. É estar presente, é sacrificar coisas. Você está disposto a abrir mão da sua agenda lotada, das suas turnês, dos compromissos com a mídia? Ou vai entrar na vida dela por impulso e depois desaparecer quando as coisas ficarem difíceis?" As palavras atingiram Leonardo como um soco. Ele queria dizer que estava pronto, que faria qualquer coisa por Sofia. Mas no fundo, sabia que Isabela tinha razão em estar assustada. Sua vida sempre foi instável, cheia de viagens, shows e compromissos. Como seria um pai presente quando sua carreira exigia tanto dele? Sofia ergueu os olhos do livro e sorriu para ele. "Olha, tio, fiz um desenho seu." Leonardo olhou para a folha colorida. Era um rabisco simples, mas reconheceu seu boné e microfone na mão. Seu coração apertou. Não importava quão difícil fosse, ele faria dar certo. Ele olhou para Isabela, agora mais calmo. "Eu vou provar para você que sou capaz. Não só para você, para Sofia." Ela o observou por um longo tempo. Depois soltou um suspiro cansado. "Então prove." E naquele momento, Leonardo soube que sua maior batalha estava apenas começando. Leonardo não conseguiu dormir naquela noite. Sua mente girava em torno de Sofia, de Isabela e das palavras que ecoavam em sua cabeça. Ser pai não é um título, é estar presente. Ele sempre acreditou que amor e presença eram coisas diferentes.
Agora percebia que eram inseparáveis. Na manhã seguinte, enquanto tomava seu café, seu empresário Ricardo ligou. Léo, boas notícias. Fechamos a turnê internacional. São 6 meses, 15 países, palcos gigantes. Você vai ser manchete no mundo todo. Leonardo passou a mão no rosto. Antes, essa notícia seria um sonho. Agora, parecia um peso. 6 meses? Sim. Vamos começar pela Europa. E tem mais. Uma grande gravadora quer te encontrar em Los Angeles. Isso pode mudar sua carreira para sempre. Antes que pudesse responder, ouviu um bip no celular, uma mensagem de Isabela. Isabela, Sofia quer te ver hoje. Você pode vir? Leonardo sentiu um aperto no peito. Ficou em silêncio por alguns segundos. Léo, Ricardo insistiu. Você ainda está aí? Ele respirou fundo. Tinha 2 escolhas. Seguir com a turnê e garantir seu sucesso internacional ou ficar e lutar para ser o pai que Sofia precisava. Ricardo, ele olhou para o celular. O nome de Isabela brilhando na tela. Não posso ir. O empresário riu. Como assim, cara? É a chance da sua vida. Leonardo fechou os olhos por um momento. Sim, era uma chance única. Mas então pensou na chance que perdeu por 5 anos. E essa ele não podia desperdiçar. Já encontrei algo mais importante. Sua voz saiu firme. Eu fico. Ricardo ficou em silêncio. Então soltou um suspiro longo. Tem certeza, cara? Leonardo olhou para o celular mais uma vez e respondeu. A Isabela, estou a caminho. E naquele instante soube que estava fazendo a escolha certa. Leonardo chegou à casa de Isabela no fim da tarde, com as mãos suadas e o coração acelerado. Não era nervosismo por conhecer melhor Sofia, isso ele já esperava. O que o desestabilizava era a forma como Isabela fazia seu peito apertar. Depois de anos separados, algo dentro dele ainda estremecia ao vê-la. Isabela abriu a porta, surpresa por vê-lo tão rápido. Achei que estaria ocupado. Ele sorriu de leve. Não mais. Ela franziu a testa, mas não teve tempo de perguntar nada. Sofia veio correndo da sala com um desenho nas mãos. Tio, fiz mais um de você? Leonardo pegou o papel e sorriu. Desta vez, o desenho mostrava 3 pessoas. Ele, Sofia e Isabela. O coração dele deu um salto. Gostou? Sofia perguntou ansiosa. Ele olhou para Isabela, que parecia tão surpresa quanto ele. Por um momento, os olhos deles se encontraram e um silêncio cheio de significados pairou no ar. Eu adorei, pequena. Leonardo respondeu, mas ainda olhava para Isabela. Ela desviou o olhar e pigarreou. Vou preparar um café. Enquanto Isabela sumia na cozinha, Leonardo se sentou no sofá com Sofia e brincou com ela. O tempo passou voando e quando percebeu, já era noite. Isabela apareceu na sala, observando a cena. Leonardo contava uma história para Sofia, que ria a cada parte engraçada. O coração dela se apertou. Ele era natural, divertido, presente. E por mais que tentasse negar, Isabela sentiu algo despertar dentro dela. Algo que pensava ter enterrado há anos. Quando Sofia finalmente adormeceu, Leonardo a carregou para o quarto e a cobriu com carinho. Ao sair, encontrou Isabela parada na porta, observando-o. Você mudou, ela disse baixinho. Ele sorriu. O tempo faz isso com a gente. Ela hesitou. Eu nunca imaginei que você abriria mão de uma turnê. Ele respirou fundo. Eu já perdi muito tempo longe de vocês. Não quero perder mais.
Os olhos de Isabela brilharam. Ela sentiu o peito apertar. Ele ainda era o Leonardo que amou um dia e, mais importante, estaria pronta para deixá-lo entrar em sua vida de novo? Isabela sentia o peito apertado enquanto olhava para Leonardo. Seu coração queria acreditar nele, queria aceitar que aquele homem diante dela era diferente do garoto sonhador e irresponsável que partiu seu coração anos atrás. Mas sua mente gritava para ter cuidado. Ela cruzou os braços, tentando se proteger dos próprios sentimentos. Leonardo, você diz que mudou, mas por quanto tempo? Ele franziu a testa. O que quer dizer? Ela respirou fundo, desviando o olhar. Já ouvi promessas antes. Quando você começou a fazer sucesso, jurou que sempre estaria por perto. Mas eu fiquei sozinha. Sua voz tremeu no final. Agora, você diz que quer estar aqui. Mas e se daqui a 6 meses aparecer outra turnê, outra chance imperdível? Eu vou ter que explicar para a Sofia por que o pai dela desapareceu. Leonardo sentiu um soco no peito. Ela tinha razão. Ele falhou com ela antes. Como poderia convencê-la de que não faria isso de novo? Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto. Isa, eu sei que errei, mas naquela época eu não tinha noção do que estava perdendo. Agora sei exatamente o que está em jogo. Ela riu sem humor. E como eu posso confiar nisso? Antes que ele pudesse responder, o celular de Isabela vibrou na mesa. Ela pegou o aparelho e, ao ler a mensagem, sua expressão mudou drasticamente. Leonardo percebeu na hora. O que foi? Ela hesitou, mas virou a tela para ele. Era uma mensagem de um número desconhecido. Isabela, até quando vai esconder a verdade? Ele precisa saber o que você fez. Leonardo sentiu um arrepio. Que verdade? Isabela ficou pálida. Por um segundo ele viu medo em seus olhos, e então ela sussurrou. Tem algo que eu nunca te contei. O silêncio entre Leonardo e Isabela era sufocante. O olhar dela, antes cheio de resistência, agora transbordava medo. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isa, quem mandou essa mensagem? Sua voz saiu tensa, carregada de uma ansiedade que ele não conseguia controlar. Ela respirou fundo e passou a mão pelo rosto, claramente tentando encontrar coragem para responder. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som da campainha ecoou pela casa. Os dois se entreolharam. Eram quase 10 da noite. Quem apareceria a essa hora? Isabela caminhou hesitante até a porta. Leonardo sentiu uma inquietação crescente dentro de si. Algo estava errado. Quando ela abriu a porta, seu corpo ficou rígido. O ar em seus pulmões pareceu evaporar. Boa noite, Isabela. A voz grave e familiar fez Leonardo congelar. Ao ver o homem parado ali, Leonardo sentiu o chão desaparecer. Era Gustavo, seu antigo melhor amigo. E o homem que, anos atrás, ficou ao lado de Isabela quando ele foi embora. Gustavo entrou devagar, sem tirar os olhos de Leonardo. Seu semblante era sério, carregado de algo que Leonardo não conseguia decifrar. Há muito tempo deveríamos ter tido essa conversa, Gustavo disse cruzando os braços. Mas Isabela nunca teve coragem. Leonardo sentiu o sangue ferver. O que você quer dizer com isso? Isabela fechou os olhos, como se estivesse se preparando para um impacto inevitável. Quando os abriu novamente, lágrimas ameaçavam cair. Léo. Ela engoliu seco. A verdade é que Sofia pode não ser sua filha. O ar sumiu dos pulmões de Leonardo. O mundo ao seu redor pareceu girar e tudo que ele achava que sabia desmoronou em um instante. O silêncio na sala era esmagador.
Leonardo sentia o coração martelando no peito, as palavras de Isabela ecoando na sua mente. Sofia pode não ser sua filha. Ele olhava de Isabela para Gustavo, esperando que alguém falasse algo, esperando que aquilo fosse uma piada cruel. Mas os rostos sérios e tensos diziam que aquilo era real. Ele engoliu seco, tentando manter a calma. O que isso significa? Você está me dizendo que eu me enganei esse tempo todo? Isabela tremeu levemente, mas Gustavo foi quem tomou a frente. Não é tão simples, Léo. Leonardo cerrou os punhos. Então me explica, agora. Gustavo respirou fundo antes de continuar. Quando você e Isabela terminaram, ela estava devastada. Você seguiu com sua carreira, viajou o mundo, mas ela ficou aqui, sozinha. Leonardo sentiu um peso no peito. Ele sabia que a tinha machucado, mas nada justificava esconder algo tão grande dele. E onde você entra nisso, Gustavo? Sua voz saiu carregada de desconfiança. Gustavo sustentou o olhar. Eu estive ao lado dela. O estômago de Leonardo revirou. Seu pior medo se confirmava. Você e ela? Isabela abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi uma única vez, Léo. Eu estava machucada. Me sentia abandonada. E Gustavo, ele estava lá. Leonardo passou as mãos pelo rosto, tentando processar. Então, você não sabe. Quem é o pai? Gustavo balançou a cabeça. Não, com certeza. Leonardo soltou um riso amargo. E você me deixou acreditar, Isabela? Deixou que eu me apegasse a Sofia sem me dizer nada? Ela olhou para ele, os olhos cheios de dor. Porque, no fundo, eu sempre quis que fosse você. As palavras bateram fundo. Leonardo olhou para o corredor onde Sofia dormia, alheia ao caos ao seu redor. Seu coração estava despedaçado, mas ele sabia uma coisa. Sofia era sua filha. Independentemente do sangue, ele respirou fundo, segurando as emoções. A gente precisa de respostas. Isabela assentiu e Gustavo, apesar do olhar doloroso, concordou. E assim, Leonardo soube que, independentemente do resultado, uma coisa jamais mudaria. Ele nunca mais deixaria Sofia sozinha. O silêncio na sala era pesado, mas dentro de Leonardo, a tempestade começava a se acalmar. Ele olhava para Isabela e Gustavo, ainda sentindo a dor da revelação, mas agora com uma certeza absoluta no peito. Não importava o que o teste de DNA dissesse, ele nunca mais abandonaria Sofia. Isabela enxugou as lágrimas e segurou sua mão. Me desculpa, Léo. Eu deveria ter te contado antes. Ele respirou fundo. Ainda doía, mas no fundo sabia que ela estava falando a verdade. A gente vai descobrir isso juntos, mas independente do que acontecer, Sofia é minha filha. Eu a amo e nada muda isso. Gustavo olhou para ele com respeito nos olhos. Eu só quero que ela tenha uma família. E pelo que vejo, você está disposto a ser isso para ela. Leonardo assentiu. Estou. Naquela noite, ele entrou no quarto de Sofia e a observou dormir. Pequena, inocente, segurando o bichinho de pelúcia contra o peito. Ela já era sua. Sempre foi. E naquele momento, Leonardo percebeu que o verdadeiro significado da paternidade não estava no sangue, mas na escolha de estar presente, sempre. Gostou dessa história emocionante? Então deixe seu like, se inscreva no canal para não perder mais histórias incríveis como essa. Comente aqui embaixo o que achou do final. Você acha que o amor é mais forte que o DNA? Até a próxima!